Olá, tudo bem com vocês? Hoje vou explicar um episódio de uma antologia animada americana para adultos chamada Love, Death e Robots intitulado O Gigante Afogado. No início do episódio, 3 cientistas dirigem-se a uma praia enquanto um deles chamado Steven narra sobre um gigante morto e nu. No dia anterior, uma tempestade massiva atingiu o mar, trazendo o corpo morto de um gigante para a costa. Os pescadores locais surpreendidos entraram em contato com as autoridades, que a princípio se recusaram a acreditar em uma notícia tão atroz. Mas conforme as pessoas começaram a visitar a praia e voltar com histórias malucas, os cientistas decidiram ir ver por si mesmos. E assim, Steven e seus colegas, que achavam que todos estavam apenas blefando sobre o gigante morto, agora estão diante dele. Uma multidão cerca o cadáver, com medo de tocá-lo antes de ter certeza absoluta de que é seguro. Os colegas de Steven estimam que o homem pesa cerca de 80 toneladas. Steven narra que as vastas proporções de suas características dificultam para eles descobrir sua idade, mas olhando para o nariz e a boca definidos do gigante, ele acredita que ele era um jovem com um temperamento modesto. Os 3 circulam o corpo do gigante, inspecionando-o. Steven vê uma poça de água que se formou na palma da mão do cadáver onde peixes pequenos nadam. Steven diz que além do tamanho do gigante, o simples fato de ele existir o surpreende mais. Ele compara a existência do gigante com a multidão na praia e conclui que eles são apenas cópias imperfeitas e insignificantes dele. Enquanto Steven observa a criatura hipnotizado, seu colega sobe no peito do cadáver e acena para a multidão indicando que é seguro se aproximar. As pessoas correm em sua direção enquanto aplaudem e sobem em cima. Alguns comentam que o corpo é elástico e saltitante. As crianças começam a brincar em seu peito, pisoteando-o com seus sapatos. No entanto, Steven não toca nem sobe nele. Ele e seus colegas observam o gigante de longe enquanto escrevem em suas anotações. Conforme o tempo passa, as pessoas se cansam de brincar com os gigantes mortos, e todos voltam para casa. 3 dias depois, Steven visita a praia novamente. Devido ao seu crescente interesse pelo gigante, sua instituição o designa para manter um olho nele. Steven afirma que não estava mórbido em ficar de olho em uma pessoa morta porque, para ele, o gigante estava mais vivo do que as pessoas ao seu redor. Ele observa enquanto as crianças escorregam no peito do cadáver, e alguns trabalhadores planejam retalhar seu fêmur. O cadáver se tornou propriedade pública. No dia seguinte, Steven adiou deliberadamente sua visita à praia até o final da tarde, para que ninguém estivesse por perto. Quando chega lá, o corpo parece em má forma e começou a se decompor. Uma adolescente senta confortavelmente na orelha do gigante, usando-a como cadeira. Steven percebe que o rosto do gigante tem uma aparência muito menos jovem do que antes. Ele supõe que seja devido à imersão prolongada em água do mar e tumefação do tecido. Enquanto um caranguejo sai da boca do gigante, o cientista afirma que não vai demorar até que ele se decomponha completamente. Steven finalmente tem coragem de pisar no cadáver. No topo do peito dele, ele vê um castelo de areia que alguém havia construído. Então, seu outro braço entra em vista, mostrando que metade dele já se decompôs e o que resta foi levado pelas pessoas. Enquanto isso, sua córnea ficou turva e opaca, o que dá aos seus olhos um efeito de redemoinho. Steven olha para eles, dizendo que o sofrimento do gigante é menos trágico do que esse isolamento que ele está enfrentando. Na próxima vez que ele visita o gigante, ambos os seus braços e uma de suas pernas se decompuseram e sido cortados. Steven caminha ao redor, olhando para o cadáver, que foi vandalizado por adolescentes que pintam insultos em seu corpo. Ele reluta em testemunhar o fim da magnífica criatura, mas os insultos o fazem sentir que a criatura é mais humana porque parece mais vulnerável para ele agora. Quando Steven volta à praia no dia seguinte, ele quase se sente aliviado ao ver que a cabeça do cadáver foi removida. Os pássaros comem sua carne enquanto Steven o observa de longe. Sem a cabeça, o cadáver parecia menos humano, o que reduz a relação de Steven com o cadáver que ele havia formado. Depois desse dia, ele não visita a praia por algumas semanas. Em sua próxima jornada, ele testemunha que qualquer característica indicando que o cadáver era uma vez humano desapareceu. A única coisa que resta é o intestino em decomposição da criatura que um dia foi magnífica. Neste momento, o interesse da multidão pelo gigante expirou.
Meses depois, após o esquecimento da chegada do gigante, várias partes de seu corpo podem ser vistas ao redor da cidade, especialmente seus ossos, que são usados como decorações. Um dia, enquanto pedalava, Steven nota o crânio do gigante abandonado. Ele acredita que, se procurar nos bares da cidade, encontrará narizes e orelhas mumificados também. De acordo com Steven, essas decorações transmitem a grandeza do gigante melhor do que a memória de Steven de seus apêndices inchados e em decomposição. Quanto aos órgãos genitais do gigante, é mostrado que foram cortados e colocados no Museu de Bizarrices em um circo. Steven narra que o aparelho ocupa uma tenda inteira para si, mas infelizmente está erroneamente rotulado como pertencente a uma baleia. Por fim, o cientista diz que as pessoas que viram o gigante o lembram apenas como um monstro marinho. No entanto, para ele, o gigante ainda está vivo, e ele frequentemente sonha com sua ressurreição. Em seus sonhos, o gigante atravessa a cidade recolhendo seus fragmentos em sua jornada de retorno ao mar. O episódio, embora curto, possui um significado profundo e metafórico em cada cena. Os fãs do episódio o interpretaram à sua maneira, mas muitos acreditam que o narrador Steven é o próprio gigante. Steven sente a dor do gigante morto quando ninguém mais pode. Então, alguns fãs pensam que Steven e o gigante são a mesma pessoa. O gigante pode estar tentando se comunicar através de Steven. Além disso, a maneira como Steven descreve várias etapas da decomposição do cadáver em detalhes faz com que se pergunte se ele é quem está passando pelas etapas. A decomposição do cadáver do gigante também é vista como uma metáfora para várias coisas. O narrador, Steven, observa a decomposição do cadáver muito de perto em cada estágio. Primeiro, ele observa o processo que deveria acontecer, ou seja, seu corpo se decompondo com a passagem do tempo, então ele nota as pessoas começando a amputar o cadáver tratando-o como uma mercadoria. E a maneira como os humanos o tratam mal mostra a ele a extensão do consumismo e da exploração que é considerada normal no mundo de hoje. Conforme a história avança, Steven começa a questionar o que significa ser humano e quando decidimos que perdemos a humanidade. Até que o cadáver tinha uma cabeça, ele o considerava humano como ele e os outros ao seu redor. Na verdade, ele acreditava que o gigante era mais humano do que criaturas pequenas como ele mesmo. No entanto, depois que a simpatia de Steven pelo gigante diminuiu quando ele o viu apenas como uma massa de carne. Ao longo do episódio, não sabemos quem é o gigante ou de onde ele veio, ao invés disso, o gigante afogado foca mais no contraste entre Steven e os sentimentos das outras pessoas em relação ao gigante. No próprio livro, J. G. Ballard conclui com o detalhe sobre o apêndice do gigante sendo exibido em um circo. Isso é para enfatizar o quanto o gigante foi humilhado, apesar de ser uma existência maior do que todos eles. Isso também denota a natureza superficial e exploradora dos humanos. Além disso, seus órgãos genitais foram rotulados como sendo de uma baleia, e seus ossos eram meras decorações para as pessoas. Aqui, é claro que o gigante foi completamente despojado de sua humanidade. No entanto, Steven descreve os órgãos genitais e os ossos decorados como as únicas coisas que transmitem quão magnífico era o ser do gigante. Embora ele ame e lembre a criatura mais do que qualquer outra pessoa, ele acredita que sua memória de seu corpo em decomposição nunca transmitiria sua grandeza como fazem suas partes do corpo preservadas. O gigante era apenas um mito antes de ser arrastado para a costa. As pessoas experimentaram sua chegada por um curto período, mas logo o esqueceram, transformando sua existência em um mito novamente. Nós humanos, como o gigante, um dia desapareceremos e permaneceremos apenas nas memórias das pessoas que conhecemos. Mas eventualmente, essas memórias também desaparecerão e simplesmente deixaremos de existir. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.